essa regulamentação que veio por parte do Tribunal Superior Eleitoral na sua avaliação, né? Frente a tudo isso que foi colocado na mesa já aqui no ponto de vista de hoje, ela está condizente até com o que a gente já tem de regulamentação em outros locais do mundo, porque hoje, me corrija até se eu estiver errado, o que a gente tem de mais avançado é a regulamentação que vem da União Europeia, que até regulamenta a inteligência artificial como um todo. Aqui no Brasil, temos essa regulamentação agora do TSE para essa campanha eleitoral de 2024, que vai ter que ser atualizada a cada eleição, mas o que a gente tem de regras colocada hoje, na sua opinião, são regras boas ou são regras que ainda deixam muitas brechas para as campanhas, para os partidos? Olha, Manu, acho que não tem como, de certa maneira, seguir numa outra direção. O que o TSE fez foi traçar algumas regras que são regras básicas e que são importantes como um pontapé inicial dessa discussão. O mundo inteiro está na mesma página. De certa maneira, todo mundo, inteligência artificial é um grande nivelador, porque todos os países estão enfrentando esses desafios e procurando a melhor solução. É verdade que a União Europeia aprovou uma lei geral sobre inteligência artificial, mas essa não é uma lei que olha necessariamente para o uso de inteligência artificial nas eleições. E também é importante entender que diferentes países têm diferentes maneiras de organizar as suas eleições. O Brasil tem uma peculiaridade que é ter uma justiça eleitoral, uma situação na qual o Poder Judiciário tem um braço específico que não só organiza as eleições, tem um lado administrativo, mas também tem um lado de olhar para os casos que são controvertidos, que geram hipóteses de danos, e que atua sobre esses casos, sendo provocado para tanto. Então, de certa maneira, a Justiça Eleitoral ela já representa uma posição diferente do Brasil frente ao que a gente vê em boa parte do mundo. E esse olhar da Justiça Eleitoral, me parece que quando trata de inteligência artificial, trata de uma maneira que é, para a situação, bastante ajustada. E como você bem colocou, é bom lembrar, o TSE aplica as suas resoluções sobre propaganda na internet, sobre temas de tecnologia, a cada nova eleição. E é bom que seja assim, porque isso permite que a gente faça uma calibragem dessas regras no momento atual das tecnologias. O que a resolução do TSE para essas eleições diz é que, como a gente já comentou, toda vez que se usar a inteligência artificial para mudar a realidade, para substancialmente alterar as coisas, é preciso que você identifique esse conteúdo como tendo sido criado por inteligência artificial. E o Daros colocou aqui, e é importante fazer essa menção, que a gente acaba usando o IA para tudo, e vai usar cada vez mais. Então, a própria resolução do TSE diz que se você usar a inteligência artificial meramente para melhorar a qualidade do som, para melhorar o vídeo, você não precisa identificar, isso faz parte do jogo. Agora, tem um ponto que me parece importante nessa resolução do TSE, que vale chamar a atenção, que é o uso de avatares. E esse é um ponto que é interessante. E também de chatbots. A resolução diz que, nesse momento, está proibido o uso de chatbot ou de avatares de candidatos e candidatas para interagir com o eleitor. E isso aqui é interessante, porque a gente está vivendo um momento em que a sociedade está se acostumando com essa figura da inteligência artificial generativa, dos LLMs, talvez o mais que conhecido seja o ChatGPT. Então, na medida em que você conversa com um chatbot, como o ChatGPT, e ele te devolve respostas, e ali uma conversa é feita, e hoje a gente sabe que, para além de uma conversa por escrito, a gente começa a ter também a possibilidade de recriação bastante fidedigna da imagem das pessoas. Se você juntar essas duas coisas, a criação de um avatar de um candidato ou de uma candidata que conversa com o eleitor através de um aplicativo no celular, através da internet, não é algo distante, ao contrário, é algo que já poderia ser feito para essas eleições. Mas o TSE vai e traça uma linha dizendo que, para essas eleições, esse tipo de utilização de inteligência artificial não vai ser permitida. E aqui eu acho que o TSE andou bem. A gente ainda não tem na sociedade
um consenso, um entendimento muito abrangente sobre como funcionam essas ferramentas. E a preocupação aqui é que eu tivesse um eleitor ou uma eleitora que dissesse que, poxa, eu entrei lá no chat, falei com o candidato me disse isso aqui, olha só o que o candidato falou. E a gente sabe como esses LLMs, esses chatbots, podem alucinar, inventar respostas que, enfim, não são verdadeiras. É bom lembrar, inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, por exemplo, ela é muito boa em conversar, mas ela não é necessariamente muito boa em ter ali um atrelamento aos fatos, à verdade, às coisas como elas são. Muitas vezes ali os argumentos são inventados. Então, se isso fosse colocado na mão dos partidos para que eles criassem ali uma forma do candidato ou da candidata se expressar via um avatar, via um chatbot, a gente ia caminhar para um monte de confusões que eu acho que a sociedade não está pronta ainda para saber diferenciar o que é uma fala de um candidato e o que é uma fala que vem de uma aplicação de inteligência artificial. Então, essa é uma movimentação da resolução do TSE que me parece que vem de uma maneira muito proveitosa nesse momento. Quem sabe em eleições futuras a gente chegue num grau de maturidade que as pessoas consigam diferenciar o que é falar com a pessoa humana, real, ali uma fala do candidato, e o que é aquilo que a inteligência artificial possa criar. Mas a gente não está nesse ponto ainda, justamente por isso acho que, enfim, o TSE faz bem em inserir essa proibição, pelo menos para essas eleições. Mas, enfim, esse é um mapa geral para a gente olhar o que faz a resolução do TSE. Tem uma outra questão sobre rede social, sobre responsabilidade de plataformas, mas a gente deixa isso para daqui a pouco. Queria só marcar esses pontos que são bastante característicos do que o TSE tem feito agora para essa resolução que vale para essas eleições.